Eu vou orar pelos pedidos de vocês. Depois vocês podem se assentar. Amém? Eu sei que você tem um pedido aí no teu coração. Você que está aqui, você que está assistindo online. Tem algo que você está orando já faz um tempo, não é? Coloca na presença do Senhor. Eu vou orar para que Ele possa fazer a vontade dEle sobre a tua vida. Amém? Pai querido, Senhor, nós viemos aqui humildemente colocar os nossos pedidos na tua presença. Mas antes disso, Senhor, eu quero te pedir perdão. Perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Perdão por aquilo que falamos, por aquilo que não falamos, por aquilo que fizemos ou aquilo que não fizemos, Pai. Perdão por tudo aquilo que entristeceu o teu coração, Senhor. Perdão por tudo aquilo que fazemos ou fizemos, Senhor, que fez mal a nós ou a outras pessoas. Ou então feriu o teu coração, Pai. Nos perdoe, vem com a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, antes de te pedir qualquer coisa, Senhor, que é da nossa vontade, eu quero colocar, Senhor, no teu trono agora, que a tua vontade seja feita, Pai. E somente a tua vontade soberana. Então, aquilo que está no nosso coração, que não está de acordo com a tua vontade, arranca do nosso coração agora. Senhor, porque só a tua vontade é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Que o Senhor possa ouvir o nosso clamor e as nossas orações. O Senhor sabe o que cada um de nós aqui está colocando na tua presença. O Senhor conhece os nossos corações, Pai, sonda os nossos corações, Senhor. Pai querido, nós colocamos esses pedidos na tua presença. E eu sei que o Senhor é bom e que o Senhor tem boa vontade de demonstrar a tua misericórdia, porque a tua palavra diz isso. Senhor, que seja para a honra e glória do teu santo nome, cada coisa aqui que for realizada, e nós damos o crédito total a ti, a tua presença poderosa, e os teus milagres e o teu impossível, Pai querido, porque o Senhor é o Deus do impossível. Senhor, cumpre o teu propósito nas nossas vidas. Eu já peço agradecendo, certa da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tomar uma aguinha aqui. Prometo que é a última vez que eu peço vocês ficarem de pé. Mas eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em João 9. Nós vamos ler do 1 ao 7. João 9. Nós vamos ler do 1 ao 7, tá bom? E você vai procurando aí, se você não tiver Bíblia, senta do ladinho de alguém que tem. Então, eu vou ler essa passagem aqui para você também. João 9, 1 ao 7. Quem puder colocar no chat do YouTube também para mim, por favor. Amém? Essa história é linda demais. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Oh, é linda demais essa história. É linda demais essa história. Nós vamos conversar sobre ela hoje. Eu acho que você já conhecia essa história. Eu acho que você já ouviu essa história alguma vez na tua vida, do cego em que Jesus colocou o barro nos olhos dele e ele voltou a enxergar. Mas eu queria analisar essa história por uma ótica um pouco diferente, talvez, do que você já ouviu. Analisar a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus assim que Jesus se deparou com um cego de nascença. Que pergunta eles fizeram? Quem pecou, Jesus? Ele ou os pais? Na cabeça dos discípulos, não tinha nenhum outro motivo para que aquela pessoa tivesse nascido cega.
E Jesus respondeu assim: nem ele nem os pais. Isso aconteceu para que glória de Deus se manifestasse na vida dele. E sabe, muitas vezes nós fazemos essa mesma pergunta todos os dias para Deus: de quem é a culpa? Que culpa é essa? O que eu fiz, Senhor, para estar passando por isso? O que eu fiz para isso ter acontecido na minha vida? Por que eu passo por isso? Eu passo por isso 1, 2 vezes. Por que eu quebrei a cara desse jeito? Por que eu estou doente assim? Por que eu estou com esse problema financeiro? O que será que foi que eu fiz, Senhor? A culpa, muitas vezes, vem nos perseguindo desde que a gente é criança. Crianças que foram abusadas fisicamente ou emocionalmente acham que a culpa aconteceu, que aquilo aconteceu por culpa dela. Que a culpa é minha. Às vezes, quando a gente vê os nossos filhos, a gente olha para eles assim, principalmente as mães, e já pensa: o que foi que eu fiz para isso acontecer? Ou para isso não acontecer? Parece que quando nasce uma mãe, ela já nasce com a culpa incutida nela. Tudo que acontece com os filhos, a gente pensa assim: poxa, eu devia ter feito diferente, devia ter falado tal coisa, devia ter agido assim. Até se a criança cai, a gente fala: não, devia ter tirado aquele móvel daquele lugar. Sabia que era para ter botado uma grade ali, porque senão o menino não ia cair da escada. Nós temos facilidade de achar o culpado. Ou a gente, ou outra pessoa. A primeira pergunta que os discípulos fizeram ali para Jesus, geralmente é a primeira pergunta que a gente faz: de quem é a culpa? Quem pecou? Quem que fez alguma coisa errada para isso acontecer? Só que eu vou te dizer, existem 2 tipos de culpa. A culpa que não existe. Igual o cego de nascença. Não tinha culpa. Não tinha pecado. Aquilo aconteceu porque Deus é um Deus de mistérios. E Deus, às vezes, age nas nossas vidas, a gente não entende por quê. No caso dele, foi uma enfermidade de nascença, uma coisa grave. Algo que deve ter, assim, ele deve ter perguntado várias vezes: por que eu? Por que as outras pessoas enxergam e eu não? Por que eu tenho esse problema e as pessoas não têm? Vocês imaginam o quanto ele deve ter passado por isso? Mas aí Jesus vem, esse homem tem um encontro maravilhoso com Jesus, uma cura maravilhosa, e Jesus falou assim, para que Deus se manifestasse na vida dele. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas, não porque a gente fez alguma coisa de errado, mas porque Deus está agindo nas nossas vidas. E Ele usa aquilo para agir nas nossas vidas. Às vezes uma dificuldade que a gente está passando na nossa família, nos nossos empregos, nos relacionamentos, na saúde. Muitas vezes a gente se pega perguntando: o que foi que eu fiz? Mas Deus está dizendo assim: nem tudo que acontece na sua vida foi porque você pecou, foi porque você tem culpa. Essa culpa não existe. Essa culpa você colocou na tua mente. O inimigo colocou no teu coração para aprisionar a tua vida. E nós vamos, hoje, em nome de Jesus, aprender aqui: você não é escravo de culpa nenhuma. E como você faz para se libertar disso na tua mente? Porque a tua mente fica te culpando, o inimigo fica te acusando. Então, esse primeiro tipo de culpa é a culpa que não existe. Culpa que não existe, é culpa irreal. Só que é lógico que existe a culpa real. Tem coisas que a gente faz e que a gente vai colher depois. E se você parar 2 minutos para pensar, você vai lembrar de pelo menos 10 bobagens que você fez na tua vida aí e que tiveram algum tipo de consequência. Então, existe a culpa real. Só que a culpa, ela tem um papel. Ela precisa levar ao arrependimento e à mudança de comportamento. Porque a palavra diz: quando eu me arrependo e quando eu confesso os meus pecados, Deus me perdoa. Então, a culpa que leva ao arrependimento, a culpa que leva ao pedido de perdão a Deus e a culpa que leva a você mudar o teu comportamento, a partir do momento que ela fez isso com você, ela não existe mais. Certo?
se eu me arrependi, vem comigo. Se eu pedir perdão, se eu me arrependi, mudei de comportamento, então a culpa que estava no início aqui, ela não existe mais. Tudo aquilo que restar de culpa em você é uma doença da alma. É uma angústia, é um drama que você vive na alma e que, na verdade, não existe. Por quê? Uma culpa não existe mesmo. A outra culpa, se você se arrependeu, se você confessou os seus pecados, se Deus te perdoou, ela também passa a desaparecer. Então, tudo que você sente aí, de culpa ainda, ela não é real. E aí, quando a gente vira essa chavinha, a gente vê como a gente é escravo, muitas vezes, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. A gente fica remoendo, a gente fica trazendo de volta aquilo que Deus já esqueceu. E eu vou contar para você onde é que está essa passagem que eu falei para você. Ó, em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se eu peço perdão e confesso, pronto. Eu aniquilei aquela culpa, eu aniquilei aquele pecado porque eu me arrependo de verdade, Cristo mora em mim, eu vou mudar o meu comportamento. A culpa não existe mais. Se tem algo te acusando, não é de Deus. E aí, sabe o que acontece quando a culpa pega a gente? Sabe quando aquela imagem do ratinho que ele está rodando, ele anda e na roda, só que ele não sai do lugar? Ele anda, ele está na roda ali, ó. É como se você, quando você vai fazer exercício na academia, você liga a esteira, você anda, mas não sai do lugar? Sabe quando você faz esteira, anda, mas não sai do lugar? É isso que a culpa faz com você. Você se sente culpado, você se sente mal, você se autopenaliza, você não aproveita a vida que Deus tem para você, você não cresce espiritualmente, e aí a situação não se resolve, e você se sente culpado por não resolver a situação, e aí você fica triste, e aí você não cresce espiritualmente, não crescendo espiritualmente, você não tem como resolver aquela situação, você fica decepcionado com você mesmo, porque você colocou expectativa na pessoa errada, que é você, ao invés de você confiar no Deus Todo-Poderoso que te perdoa, e aí você vai naquela roda, sem sair do lugar. A culpa te aprisiona. É uma prisão da tua alma. Será que se eu tivesse feito aquilo, teria mudado alguma coisa? Será que se eu tivesse falado isso, teria mudado alguma coisa? Será que se eu tivesse mandado essa planilha 3 dias antes, tinha acontecido alguma coisa diferente? Será? E aí fica ali aquela, se eu tivesse falado aquilo, mas eu não falei, se eu tivesse feito aquilo, mas eu não fiz, e isso não leva você a sair desse ciclo de condenação, de tristeza, de angústia, de sofrimento, de prisão. E é isso que o inimigo da sua alma quer. Por isso que é doença da alma, por isso que a Bíblia fala o inimigo da minha alma. Nos Salmos de Davi ele fala o inimigo da minha alma, me acorrentou, me aprisionou. Davi nunca esteve preso fisicamente. O que ele estava falando ali nos Salmos é que o inimigo tinha aprisionado ele na alma. Ele tinha tanta angústia que parecia que ele tinha corrente nos pés. E a culpa é como se fosse, sabe aquele quando tinha aquelas prisões de antigamente, que tinha aquela bola de ferro, eu não sei como é que chama, bola de ferro que prendia assim no tornozelo dos presos. E aí quando ele andava, ele estava arrastando aquela bola e aquilo impedia ele de ser livre, impedia ele de fugir. Isso é exatamente a imagem real do que a culpa faz com a gente. É um peso que a gente fica carregando. Aí a gente tenta dar um passo e não consegue. A gente tenta ser livre, mas não consegue, porque aquilo está acorrentando, aquilo está prendendo, aquilo está pesando. E todos nós já passamos por isso, todos nós já ficamos pensando e refletindo. Poxa vida, será que se eu tivesse feito diferente? Será que o que eu estou passando é consequência de algo que eu fiz ou que eu não fiz? E aí a bola está lá. Ó. E sabe o que Deus faz quando você pede perdão e se arrepende? Eu vou ler para você. Está lá em Miqueias 7, 18 a 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança?
Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que lindo. Deus nos perdoa e joga os nossos pecados nas profundezas do mar. E a palavra nos diz que ele joga no mar. Ele joga nas profundezas no mar. Sabe qual que é o problema? É que a gente tenta pescar os pecados de volta. A gente vai com a nossa varinha de pescar, com a nossa culpa, a gente fala, vem cá, pecadinho, vem cá. Deixa eu remoer você mais um pouquinho aqui. E Deus quer te dizer hoje, para de pescar pecado que eu já joguei no mar, na mais profunda. Deus já enterrou, Deus já esqueceu, mas você fica lá tentando entender o que está acontecendo, tentando entender o que aconteceu, pescando o pecado, achando que ele está à disposição para você trazer de volta. Aí sabe o que acontece? Deus não esquece os nossos pecados. Se você já pediu perdão, se você já foi perdoado, se você crê que você tem um Deus que tem a misericórdia, que ele gosta de mostrar o amor dele e que ele jogou o seu pecado nas profundezas no mar, quando você começa a falar com ele sobre isso, você está tentando lembrar a Deus do que Deus já se esqueceu. Você fica tentando falar com Deus uma coisa que ele já esqueceu. Olha que loucura que a gente faz. É como se eu virasse para o Bruno e falasse assim, Bruno, lembra daquilo que eu fiz, aquilo que virou, aquilo. O Bruno fala assim, nem sei do que você está falando. Deus está falando assim para você, quando você ora isso, ele vira para você e fala assim, não sei nem do que você está falando. E eu já esqueci. Por que você está lembrando? Eu já não penso mais nisso, eu já nem lembro mais disso. A página virou, bola para frente. A gente fica tentando lembrar Deus daquilo que ele já se esqueceu. E Deus não volta atrás na tua palavra. Se ele fala que joga nas profundezas do mar, ele joga mesmo. Mas a gente fica tendo conversa sem sentido com Deus. Deus fala assim, não sei nem do que você está falando. Não sei nem do que você está falando. E aí a gente fica falando com Deus sobre o que passou. A gente precisa parar de falar sobre o nosso passado com Deus e começar a falar com Deus sobre o nosso futuro. A gente precisa parar de remoer as coisas do passado e tentar trazer essas coisas para o presente e viver o futuro que Deus tem para nós. Só que se a gente só conversa com Deus sobre aquilo que passou, como é que a gente vai viver isso? A gente tem que começar a falar com Deus sobre aquilo que virá, sobre aquilo que Ele preparou, sobre o futuro lindo que Ele tem para mim, sobre as promessas lindas que Ele tem para mim. Para de trazer o passado para o presente, não faz mais parte. Não vai mudar o que passou. Nada que você faça não vai mudar o que já foi dito, o que já foi feito. Não, o que passou ficou no passado, por isso que é passado. Se você fica trazendo para o presente, você está conversando com Deus algo que Ele não quer conversar com você. Porque Ele já te perdoou. Peça perdão, confesse os seus pecados e será perdoado. E Deus vai jogar aquilo no mar, que tem algumas versões que falam no mar do esquecimento, nas profundezas do mar. E aí, às vezes, minha oração não é atendida. Deus não me ouve. Deus não fala comigo. Fala sobre o futuro com Deus. Fala com Ele. O futuro dos seus filhos, o futuro da tua casa, o futuro da tua empresa, o futuro da tua vida, o futuro da tua vida na obra. Coloca o teu futuro na presença do Senhor. Porque aí você começa a mudar a sua frequência mental de trazer e remoer aquilo que passou para pensar naquilo que virá. E Paulo diz, eu olho para frente, o meu alvo é Cristo. Quando você para de olhar para frente, o seu alvo, Cristo, e você começa a olhar para trás, você começa a entrar naquela roda novamente. Choro, quebro a cara, me sinto mal, fico triste, não faço nada, e aí me culpo por não fazer nada, e choro, quebro a cara, fico triste e volto. Deus está tentando te tirar dessa roda hoje.
É só tomar uma decisão. Decisão. Ó, pisei na bola. Fiz bobagem. Senhor, me perdoa. Eu confio que Deus me perdoa. E eu sigo em frente. Por isso que a culpa não existe. Tudo aquilo que sobrou de culpa no teu coração é o inimigo te acusando. Não é de Deus. Não é de Deus. E olha, é lógico que a gente não vai fazer bobagem toda hora, né? O que Deus quer de nós? Você acredita que Deus não sabe? Ele não sabia que você ia errar? Tanto ele sabia que a gente ia errar que ele mandou Jesus. Você acha que ele acha mesmo que você vai parar de errar? Não. Ele sabe que nós erramos, ele sabe que a gente ainda vai errar. Mas o que ele olha no nosso coração? Ele olha a nossa vontade de sermos cada dia melhores. Eu sou hoje melhor do que eu era ontem, eu vou ser amanhã muito melhor do que eu sou hoje, e eu vou melhorando, e eu vou melhorando, e eu vou procurando melhorar, eu vou buscando melhorar, eu vou me aperfeiçoando, eu vou chegando mais perto de Deus, e quanto mais eu chego perto dele, mais eu me pareço com ele, mais eu me pareço com Cristo, e eu vou cada dia, um passo de cada vez, na direção que Deus quer para mim. E é isso que ele se importa, em você querer ser sempre melhor, sempre mais parecido com ele, você querer acertar, você querer melhorar, você querer, poxa vida, vocês estão aqui numa terça-noite. Podia estar no bar, podia estar vendo novela, podia estar fazendo tantas outras coisas, vendo uma série, podia estar passeando, podia estar fazendo tanta coisa, mas você está aqui. Você está aqui sentado ouvindo a palavra dele, você veio aqui louvar a ele, você está aí na internet, está ouvindo a ele, é isso que ele gosta, é isso que ele quer. Quando você vai ler a palavra, ele fala, poxa vida, ela está me buscando, ele está me buscando. Quando você ora, ele está vendo que você quer ser melhor. Ele está vendo que você está buscando ser cada vez mais parecido com ele, parecida com ele. E é isso que importa, porque ele sabe que você vai errar, ele sabe que você errou. E todos nós erramos. Todos nós. Muitas vezes Deus perdoa a gente e a gente ainda fica se culpando, a gente ainda fica se acusando. E muitas vezes Deus já perdoou a outra pessoa que fez mal para a gente, mas a gente ainda fica acusando, a gente ainda fica ali. Deus que é Deus já perdoou e a gente fica acusando, a gente fica culpando, a gente fica prendendo aquela pessoa. E Deus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós e ele vai nos guiando, ele vai nos aperfeiçoando. E por isso que a gente passa por coisas na vida. É por isso que às vezes vem alguma dificuldade, às vezes vem um problema, porque Deus quer arrumar a nossa bagunça. E a pior coisa que pode acontecer nas nossas vidas é Deus parar de arrumar a nossa bagunça, é deixar a gente como está. Você imagina se Deus tivesse deixado você como você estava 5 anos atrás? Se ele não tivesse feito nada, se ele não tivesse mudado nada, se não tivesse nada acontecido na sua vida, se tivesse sido tudo do jeito que você queria, na bagunça que a gente é. Porque a gente é essa bagunça. E a gente vai se arrumando aos poucos, e o Espírito Santo vai nos guiando, ele vai nos mostrando. Você imagina se ele te deixar para trás. Então a pior coisa que você pode ter é continuar do jeito que você é hoje. Deus não vai deixar você continuar do jeito que você é hoje, porque ele te ama. E às vezes doença vem, às vezes problema vem. Tantas coisas podem vir nas nossas vidas para Deus treinar a nossa fé. Quando a gente vai malhar na academia, fazer exercício na academia, a gente demora um tantão para ter músculo. Não sei vocês, mas eu demoro. E aí vai, pega peso e vai, agachamento. E hoje mesmo eu estava lá assim, malhando braços, pedindo a graça de Deus. Cada supino daquele, eu dava, Senhor, que termine logo, é -1, -2, que já foi. Não é fácil quando a gente está construindo músculo, construindo alguma coisa. Só que tudo aquilo que eu ganhei, sei lá, mais de 1 ano fazendo exercício, se eu ficar 3 meses sem fazer nada, eu perco. Já parou? Foi para academia, estava em forma, não sei o quê, e parou. Deu 3 meses, você falou, cansei. Deu 3 meses depois, você falou, perdi tudo. A gente não pode ficar parado também nos nossos músculos espirituais. E é por isso que Deus não deixa a gente ficar parado. Toda vez
vez que o Espírito Santo vê que a gente vai se acomodar em alguma coisa, vai, gente, parar de orar. Quer ver uma coisa? A gente está tudo bem nas nossas vidas. A tendência é a gente parar de orar, parar de procurar na madrugada, parar de jejuar. Não é verdade? E às vezes o Espírito Santo vai dando esses choques de realidade na gente, que a gente depende de Deus e que a gente tem que sempre exercitar os nossos músculos espirituais, porque se a gente fica parado, a gente perde. Só que uma coisa que a gente às vezes erra é que a gente tenta fazer na força do nosso próprio braço. Não, Tati, eu tento mudar. Não, Deus, estou tentando. Eu vou tentar ser diferente. Agora vai ser diferente. E aí você quebra a cara. Porque a palavra não diz que é para você tentar sozinho. A palavra não diz que você vai se consertar sozinho. A palavra diz que você tem que entregar o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Está ali na parede. Se eu entrego o meu caminho para Deus e eu deixo ele fazer o que ele tiver que fazer, aí sim, ele me muda. O problema é que a gente fica tentando mudar e não confia a nossa vida em Deus. Não deixa ele fazer o que ele quer fazer. E a gente fica atrasando ele. Atrasando o agir dele nas nossas vidas. Para de tentar. Não tenta, só creia. Não tenta, creia. Tenha fé, confia nele. Fala, Senhor, eu estou aqui, minha vida é tua. Faz a tua vontade. O Senhor sabe que eu quero aquele emprego, Senhor, mas o Senhor faz aquela tua vontade. Se não for bênção para mim, glória a Deus. Você sabe que eu quero namorar aquela pessoa, Pai, mas se não for de ti, tira ela da minha vida. Senhor, o Senhor sabe que eu quero ser curado. O Senhor sabe que eu quero ser curada na minha saúde física. E essa é uma das orações, às vezes, mais difíceis. Mas, Pai, se o que eu preciso aprender eu ainda não aprendi, e se é de ti agir na minha vida, igual Jesus agiu naquele cego de nascença, que eu continue assim, até que o Senhor venha me curar, até que a tua vontade se cumpra na minha vida, até que eu possa dizer, igual esse cego de nascença disse, Jesus me curou. Porque aí você vai ser curado de verdade. Você vai ser curada de verdade. E não é, muitas vezes, culpa tua, mas é porque Deus quer agir na tua vida por meio disso. Só que é tão incrível que não é pela nossa força. Olha que lindo. Deus nos perdoa. Ele sabe que a gente errou. Ele sabe que a gente vai errar. Ele joga os pecados no mar do esquecimento e ainda ele fala assim, não é você, sou eu. Por que está se esforçando desse jeito? Não, sou eu. Se esforça da seguinte maneira. Ora mais, lê mais a minha palavra, se parece mais comigo. Só isso, deixa eu entrar. Deixa eu mudar. Deixa eu moldar. E Deus sabia tanto que a gente cometeria erros, que Ele enviou Jesus. E se você ainda não virou a chavinha de que você é completamente livre da culpa, agora você vai virar essa chavinha. Olha só o que a palavra diz. Em Isaías 53, 5, 6. Passagem tão conhecida, mas às vezes tão pouco vivida, que a gente é bom de conhecer e decorar as coisas, mas a hora que é para viver mesmo, para entender de verdade, para colocar em prática. Então, abre teu coração, escuta esta palavra que Deus tem para você e coloca em prática na tua vida. Olha só, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Cristo levou
tudo na cruz. Sabe aquilo que você está sentindo? Cristo já levou na cruz. Nós fomos curados. Não é eu serei curada, não, eu fui curada. Eu fui sarada. O castigo que estava sobre mim foi sobre ele. As culpas que estavam sobre mim estavam sobre Jesus. Jesus nos justificou na cruz. Sabe por que isso? Porque às vezes a gente fala assim, eu não sou nada, eu não mereço, eu fiz muita coisa errada, eu erro todos os dias, de onde já se viu eu errar de novo isso? E deixa eu te contar, você realmente não merece. Mas a graça, ela é imerecida. Cristo nos justificou na cruz. E você tem que repetir isso todas as vezes que o diabo tentar te acusar. Eu sou justificada por Cristo Jesus. Eu não sou justa, mas eu fui justificada. Me foi imputado justiça. E pelo sangue de Jesus, que Jesus me cobre, eu fui curada, eu fui sarada, eu fui perdoada. Não existe culpa, não existe dor, não existe. É irreal, é acusatório, é condenatório, está na sua mente. Não deixe entrar, porque Jesus já falou, eu morri por você, eu fiz tudo, você só precisa crer. Que eu vim como homem, morri por você na cruz, ressuscitei, você crê, o Espírito Santo vai morar em você e você vai se parecendo com Ele cada dia que passa, amanhã melhor que hoje. E cada dia você vai caminhando e aí alguém vai te falar assim, sou justificada em Cristo Jesus. E aí o diabo vai falar assim para você, mas olha o que você fez. Eu fiz, mas eu fui perdoada, porque eu pedi perdão, porque eu me arrependi. Jesus morreu por mim. Olha que lindo, gente, olha que lindo isso. Tudo que a gente sente e fica mal com a gente mesmo é para nos separar do amor de Deus, mas a Bíblia fala que nada nos separa do amor dele. Então, por pior que você esteja se sentindo hoje, Deus está dizendo assim, nada é capaz de me separar de você. Nada é capaz de tirar o meu amor da tua vida. Nada. Você pode estar se sentindo um trapo. Você pode estar se sentindo aí horrível. Mas eu te amo. Eu enviei o meu filho para morrer por você. Não deixa cair mais na armadilha da culpa. Liberta da culpa e aceita o perdão e o amor que Deus tem para você. Nova criatura não é nova criatura? Então tá, o que passou, passou. Não quer dizer que você vai viver sem erros, não é não. Quer dizer que você está completamente carregado e equipado para ser a imagem de Cristo aqui nessa terra. Você só precisa crer e frutificar as sementes que Deus já plantou no teu coração. Os frutos do Espírito vão nascer aí da semente que Deus plantou em você. Porque o Espírito Santo vive em você. Então, não sei o que foi que você fez. Não quero saber. Se Deus esqueceu, quem sou eu para lembrar? Se Deus se esqueceu, quem é você para lembrar? Você só precisa tentar ser melhor amanhã do que você é hoje. E assim por diante. E assim por diante. Porque olha que lindo que a palavra diz. E eu vou fechar com isso, para a gente fazer um louvor aqui para você. Colocar essas culpas na cruz, sabe? Tirar de dentro de você. Se tem algo que você ainda não pediu perdão, você peça perdão. Se você quiser pedir perdão pela culpa que você inventou, você pede também, porque hoje ela já foi tirada de você. E enquanto eu vou louvando, você vai colocando essa culpa nos pés do Senhor e dizendo assim, poxa vida, até hoje aqui, eu fui aprisionado por isso, mas agora não mais. Um erro não me define. Uma situação que deu errada não me define. Porque eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Eu sou muito mais do que o meu erro. Se Jesus não olhava só o meu erro, por que eu vou ficar olhando o que eu fiz de errado? E aí a gente consegue seguir em frente, porque olha o que a palavra diz. Que coisa mais linda que é a palavra.
em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que você possa receber essa palavra hoje, enquanto a gente louva aqui. Que você possa fechar os seus olhos durante esse louvor e pensar naquilo que te aprisionou até agora. Porque você sabe, lá no interior falava assim, cada um sabe onde é que a porca torce o rabo. Você sabe onde é que a porca torce o rabo. Você sabe onde é que o bicho pega. Você sabe aquilo que te causa mais angústia. Você sabe aquilo que ainda você se acusa. Ou você sabe aquilo que ainda você nem pediu perdão. Você sabe. E se você não sabe, o Espírito Santo vai soprar no teu ouvido agora, em nome de Jesus. E enquanto eu vou cantando aqui, vou louvando aqui, você vai fechar os seus olhos e você vai ter uma DR com Deus aí. Que às vezes faz tempo que você não tem. Abre o teu coração. Tira as máscaras. Tira as máscaras. Deus está olhando o teu coração. Deus já sabe o que você fez. Já sabe o que você está pensando em fazer. Antes de você fazer. Então tira as máscaras. Para Ele não precisa fingimento. Você não precisa fingir que você está bem. Você não precisa fingir que você é bom. Você não precisa fingir que você é boa. Você não precisa fingir que você tem boas intenções. Que a gente é bom para se enganar, né? Não, estou falando isso, fazendo isso, que eu tenho boas intenções. Não precisa fingir. É no seu secreto com Ele. Eu não quero te expor, e Deus é um Deus de amor, não é um Deus de exposição. Então eu não quero que você fique falando alto, não. Eu quero que você fale só com Deus. Que você ore para Ele, para que hoje Ele vai te libertar disso. Ele vai te tirar dessa roda, Ele vai te tirar de cima dessa esteira que você anda e não sai do lugar. Ele vai te tirar desse ciclo de que você chora, quebra a cara, entristece e volta, quebra a cara de novo. Aquilo que parece que não anda na tua vida. Aquilo que parece que não vai para frente. Aquilo que parece que não deslancha. Coloca isso na presença do seu Deus agora. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas um pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amor, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que eu não
presença, meu viver transformado. Ai, querido, agora eu me coloco na tua presença, aqui conectada àqueles que querem, Senhor, virar essa chave, curar esta ferida da alma, Pai. Eles já colocaram aqui na tua presença, Senhor, aquilo que eles querem deixar na cruz, aquilo que eles precisam pedir perdão, aquilo, Senhor, que eles estão confessando na tua presença. Pai, aquelas culpas que não existem, algo que foi colocado na nossa memória, na nossa mente, Senhor, aquilo que o inimigo tenta ficar nos condenando, nos acusando, Senhor, nós não aceitamos mais. Nós não queremos mais, nós colocamos na tua presença, Pai querido, porque nós não aceitamos mais condenação nas nossas vidas. Porque a tua palavra diz, Pai, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós aceitamos Cristo Jesus como nosso único e Senhor Salvador. Nós aceitamos que Ele morreu por nós e ressuscitou. Nós aceitamos que Ele renovou as nossas mentes. Nós aceitamos que Ele nos libertou das trevas para o reino da luz, o reino do amor, onde não há jugo pesado, onde não há carga, onde não há medo, onde não há ansiedade, Senhor. Pai, vem curando os corações. E para aqueles que estão na tua presença e que querem, Pai, o Espírito Santo faz uma obra linda. Quebra as cadeias que estão amarrando, Senhor, a caminhada espiritual de todos nós que estamos aqui. Arrebenta, Senhor, essas cordas. Arrebenta essas correntes, Senhor, de culpa, de medo, de insegurança, Senhor, de timidez, de falta de intrepidez. Pai querido, arrebenta, Senhor, no nome de Jesus, tudo aquilo que nos acorrenta, que nos segura, que nos prende na tua caminhada espiritual. Pai, em nome de Jesus, oh glória, em nome de Jesus, nós nos declaramos livres, libertos. Nós nos declaramos aqui hoje que reina em nós o Espírito e não a carne, Pai querido. Oh, aleluia. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, meu viver é transformado. E reina Espírito sobre a carne. E reina Espírito sobre a carne. Oh, aleluia, Senhor. Ouve as nossas orações e o nosso louvor. Age nas nossas vidas e no nosso coração. Nós entregamos a Ti as nossas vidas. E nós, Senhor, viemos aqui na Tua presença dizer que nós vamos tentar. Não vamos tentar mais pelas nossas forças. Nós vamos só nos entregar e crer que o Senhor pode fazer milagres nas nossas vidas. Eu já Te agradeço porque eu sei que o Senhor tirou muitas bolas de ferro de pés aqui hoje. Eu já Te agradeço, Senhor, porque eu vi muitas correntes sendo quebradas. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem grandes milagres nas nossas vidas. Sara nossas almas, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, você possa se colocar de pé agora nesse momento e receber tudo que o Senhor tem para você aqui. E que você possa ter a consciência de que você foi liberto hoje de uma ferida na alma, de algo que podia virar uma enfermidade muito grave. Deus livrou hoje. Que você possa receber isso. E não só a palavra dele, os louvores que você fez para ele aqui hoje, mas que você possa receber o amor infinito do Deus nosso Pai. A paz, a salvação de Cristo Jesus e toda a companhia, o conselho, o direcionamento, tudo aquilo que o Espírito Santo vai soprar nos teus ouvidos, hoje, amanhã e todos os dias daqui para frente. Amém.